A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos na altura dos ombros, os olhos castanhos claros. Hoje estou com um blazer verde escuro sobre camiseta preta, brincos prateados. Estou aqui no escritório, atrás de mim, uma parede branca com um quadro de fotos. Olá, eu sou o Fabrício Branquinho Beltramini. Eu sou um homem branco de cabelos castanho escuro, já meio grisalhos, olhos azuis, barba no mesmo tom de cabelos. Estou com um óculos de armação vermelha. Eu estou usando fone de ouvido branco. Eu estou com uma blusa cinza sobre uma camiseta cinza também. Atrás de mim, uma parede branca e uma cortina acinzentada. E esse é mais um episódio do Pensar Inclusivo com o Pensamento. Como o Cão Guia pode auxiliar no cotidiano de uma pessoa com deficiência visual? O melhor amigo do homem pode ir além dos simples truques de sentar por lá, dar a pata e até nos proteger dentro de casa. Sim, ele pode ser os nossos olhos. Estamos falando do cão-guia, que pode oferecer à pessoa com deficiência visual segurança na locomoção, melhora do equilíbrio emocional e até mesmo na socialização. Mas esses cãezinhos tão especiais ainda são em pequena quantidade aqui no Brasil, ainda mais considerando que eles precisam ser treinados e preparados para essa função de forma adequada. E de acordo com a Lei 11.126 de 2005, a pessoa com deficiência visual usuária de cão-guia, ela possui o direito de ingressar e permanecer com um animal em todos os lugares públicos ou privados de uso coletivo, mesmo em lugares que proíbam a entrada desses animais. Ou seja, o cão-guia é o companheiro de todas as horas e deve ser respeitado como tal. E para falar sobre o cotidiano desse cãozinho na vida de uma pessoa com deficiência visual e também sobre a sua trajetória como consultora de audiodescrição, temos aqui com a gente a Bárbara Barros. Laura Barros é jornalista com baixa visão, consultora em acessibilidade e apaixonada por comunicação inclusiva. Há 4 anos, ela é guiada pela Izzy, uma labrador que a acompanha no trabalho, nas viagens e na vida. Também atua como consultora em audiodescrição, especializando cada vez mais na atividade. Seja bem-vinda, Bárbara. Por favor, pode fazer a sua descrição. Oi, eu sou a Bárbara Barros, sou uma mulher cis, sou branca, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros ondulados, tenho olhos castanhos escuros, tenho sobrancelhas bem definidas, tenho nariz médio, tenho uma pinta aqui no rosto entre a bochecha indo para a orelha e estou usando batom, fones de ouvido branco, sem fio, e uma blusa de moletom cinza, e ao meu fundo também tem uma parede branca. Como foi a sua jornada para ter a Izzy como cão-guia? Bom, eu já nasci com a deficiência visual, então eu já cresci vendo algumas pessoas com cães guias, né? Eu sempre gostei também muito de cachorro, eu me preparei para esse momento. Então, depois que eu terminei a minha faculdade, que eu estava com um emprego fixo ali com uma condição, eu me inscrevi lá no Instituto Admax para receber um cão-guia. Isso foi em janeiro de 2019. Aí, um ano depois, eu recebi uma ligação deles para fazer uma entrevista. Eles vieram até mim, me conheceram, fizeram ali uma análise também, né, de qual é o ritmo que eu ando, como é o meu perfil. E aí vem aquele momento que é a parte mais difícil, que é aguardar. Essa é a parte que a gente não sabe quanto tempo dura, não tem previsão nenhuma também. E eu tive a sorte de ser bem no ano em que eclodiu aí uma pandemia mundial, começou também toda uma quarentena e
Eu recebi, então, a ligação só lá em setembro de 2020, que eles fizeram a combinação com a Easy do meu perfil para a gente ser uma dupla. Me perguntaram se eu realmente queria ter um cão-guia, se não tinha mudado essa vontade naqueles meses todos que eu fiquei esperando, né? Foram aí 9 meses. Então, finalmente, em outubro, eu fui lá e conheci a Easy. E aí a gente começa uma fase de adaptação, treinamento, conhecer o cão-guia, porque é uma mudança muito grande de mobilidade em nossa vida. Teve muita burocracia de papéis, documentos, coisas que você teve que mandar, ou foi essa entrevista e depois eles foram vendo através das características, como você mencionou? Sim, tem a burocracia, porque existem exigências, né, para a pessoa estar com cão-guia. A pessoa não só precisa ter a deficiência visual, né? Ela precisa ser uma pessoa já com uma responsabilidade civil, precisa ter mais de 18 anos, ela também precisa ter uma qualidade de orientação e mobilidade muito boa e condição de saúde muito boa também. Então, eu precisei apresentar meus laudos médicos, relatório de orientação e mobilidade, mesmo eles já tendo visto ali que eu. E apresentar também um laudo médico, eu fiz alguns exames, né, um laudo médico ali, atestando que eu estava apta para fazer caminhadas, para fazer atividades físicas que não iam me colocar em risco, porque o Uhum. treinamento ele exige ali caminhadas até longas da gente também. Então a gente precisa dessas exigências aí que esteja tudo em ordem. E também eles avaliam, né, o lugar onde o cachorro vai morar. Ele precisa ir Uhum. morar num lugar que vá apresentar uma qualidade, um bem-estar para ele, né? E precisa também conversar com as pessoas, com quem a pessoa, o tutor, né, do cachorro vai morar, para ter ali toda uma qualidade de vida para o cachorro. Tem uma preocupação muito grande com isso e precisa, né, de toda essa preocupação. Afinal de contas, eles são serzinhos que estão ali ajudando na nossa vida e eles merecem o melhor. Bárbara, como é que é o acesso da pessoa com deficiência, com o cão-guia, nos diversos lugares que você vai? A gente sabe que tem uma lei que garante o acesso deles, mas nem todo mundo conhece, né? E aí acabam acontecendo alguns perrengues. Como é que é no seu caso? Sim, quando a gente sai da instituição com cão-guia, né, hoje no Brasil a gente ainda tem poucos cães, eu acho que a estimativa atual é de cerca de uns 200, talvez 200 e poucos cães-guias no Brasil, para o tamanho do nosso país, né? Então é uma quantidade bem pequena. E a nossa lei do cão-guia, ela também é bem recente, ela completa 20 anos agora em 2025, em critérios aí de lei histórico, né, é um marco bem pequeno ainda. E por toda a história das pessoas com deficiência também, a nossa sociedade ainda está se acostumando a ver as pessoas com deficiência na rua. Então a gente já sai da instituição sabendo que a gente vai ter uma missão muito grande de educação da sociedade, vai passar por várias situações é, complicadas, né? E vai precisar ter bastante paciência com tudo isso. Eu já passei por várias situações com motoristas de aplicativo, precisar explicar por que, que eu poderia permanecer lá com o meu cachorro, mas sempre precisa realmente ter uma conversa, ter uma explicação. E acho que o mais difícil de todo mundo entender é que não está recusando o cachorro, é um ato de discriminação, ou seja, é um crime grave contra a pessoa com deficiência, porque está recusando a presença dela ali. Porque se meu cachorro não pode entrar, quer dizer que eu não sou bem-vinda. Eu, quanto pessoa, quanto consumidora, quanto passageiro, eu não sou bem-vinda naquele lugar, naquele veículo, para consumir aquele serviço. Quanto pessoa, estou sendo rejeitada, não é apenas o animal. E a conexão que a gente tem com esses bichinhos, ela é muito forte também. Eles basicamente fazem parte da gente, até porque é uma troca,
né? Eu cuido dela, dou ração, do amor, do carinho, e ela cuida de mim. Ela impede que eu bata nos obstáculos, ela me ajuda a encontrar portas, saídas, o que eu preciso para ter uma autonomia muito grande, né? Então eu já passei por situações de ter problema, mas acho que o pior, assim, que eu fiquei realmente sem ter o serviço, foram os motoristas de aplicativo. Mas é um momento de paciência bem grande. Muitas vezes a gente precisa até ameaçar chamar a polícia. Não é agradável. A polícia também, quando chega, não tem muito o que fazer, mas a gente precisa. Há uns 2 anos atrás, eu fiz uma viagem lá para Pernambuco. Minha avó mora lá em Pernambuco até, e aí fui para lá na época com meu noivo. Queria que ele conhecesse a minha avó antes do nosso casamento. Para turistar ali na região de Porto de Galinha, que é uma região bem famosa de turismo. Então eu pensei, bom, lugar super conhecido, recebe turista pra caramba, não vou ter problema, o pessoal aqui deve ser super bem informado. E a gente entrou numa churrascaria que não era acessível, tinha até uma escada para subir na entrada, assim, para acessar o restaurante. E aí a gente teve esse problema lá de não quererem que a gente entre. Mas a vantagem dos estabelecimentos é que quando a gente fala que vai chamar a polícia, eles não podem fugir, né? Eles precisam ficar lá no local. E ele sempre vem com aquele discurso de que o cachorro vai contaminar. Então, depois de muita conversa ali com o pessoal do restaurante, a gente conseguiu permanecer ali. No caso, eram 2 cachorros, a Izzy, que é a minha cão-guia, e a Baduska, que é a cão-guia do meu marido atualmente. E a gente sentou, era um rodízio até, elas ficaram deitadinhas no chão. Os garçons vinham assim, né, com aquelas peças de carne em cima delas, serviam a gente, e elas nem aí para eles, nem levantavam a cabeça, ficavam lá deitadinhas, tiraram a soneca delas. Os outros clientes, nem aí, ninguém foi perguntar. Pelo contrário, né? Às vezes as pessoas olham, acham bonitinho, nossa, que lindo aquele cachorro, mas só, ninguém reclama da presença do cão-guia. E muitas vezes os clientes são os mais informados também, né? Já passei por situação de estar entrando em supermercado, vir alguém do supermercado falar que lá não podia entrar cachorro. E aí outra pessoa que também está indo fazer compra fala, não, mas esse é um cão-guia, ele pode entrar sim. Então a gente já tem hoje muitas pessoas informadas, mas é uma tarefa que a gente tem de educação aí da nossa sociedade e faz parte ainda, talvez por algumas décadas, mas eu acredito que as novas gerações que vierem vão já vir com muito mais informação, mais empatia, e isso vai diminuindo bastante. É um trabalho longo, um trabalho de educação, como você bem pontuou. E não são só os donos dos estabelecimentos, as pessoas ao redor também têm que ter educação de não brincar com cão-guia, né? Exatamente. Responsabilidade de guiar e qual é o momento que eles não estão com a responsabilidade de guiar, né? Então a gente precisa que eles tenham isso muito fixo ali no comportamento deles e precisa manter isso, que é uma responsabilidade muito grande. Eu gosto de fazer a comparação de que eles são motoristas, né? É como se eles estivessem ali dirigindo um carro, dirigindo um ônibus, ou sei lá, pilotando um avião, né? E eu sou a passageira e eu vou me machucar. E no caso, eu não vou poder ser uma copiloto para ela, eu sou apenas uma passageira mesmo. A E, responsabilidade está toda nela. Então, ela precisa ter atenção muito grande quando ela está guiando. E o Uhum, trabalho que o pessoal faz durante o treinamento é ensinar eles de que eles estão, quando eles estão usando o equipamento de cão-guia, que é aquela alça que fica nas costas dele, uhum. é o momento que eles estão guiando. E quando eles não estão usando esse equipamento, é o momento que tá tudo liberado, fato Ah, liber- tá momento de diversão. eu tive um episódio que eu estava fazendo audiodescrição de futebol, tá, do Campeonato Paulista para o YouTube. Eu estava com o Darley,
né? Ele estava como consultor e ele estava claro, que é cão guia dele, né? E ali, do nada, eu estava trabalhando, eu senti umas lambidas na minha perna. Era a Clark, ela estava com o equipamento dela, tudo, mas ela estava quietinha e começou a vir brincar comigo, né? E eu falei, pô, eu não posso brincar porque eu não tenho guia, mas, enfim, a vontade dava, né, da gente ficar brincando com ela, mas ela está trabalhando. Sim, e a Clark é uma Golden linda também, né? Com aquele Pois pelo é, todo macio. não, eu queria Dá levar para muita minha casa, vontade de brincar. queria levar para casa, mas não podia. E eu falo também, eu gosto de falar para as pessoas também, para elas ficarem tranquilas, que o cachorro também sente vontade de brincar com elas, também sente vontade de interagir. A Izzy mesmo é muito sociável, ela quer conversar com todo mundo, ela quer tirar todo mundo, ela quer conhecer todo mundo. Mas a gente precisa manter essa disciplina por uma Uhum. questão muito séria de segurança, né? Aham. Realmente, para não colocar em risco nem eu e nem ela. Então, às vezes a gente tá em situações que são perigosas, né? Tá atravessando uma rua, tá numa escada rolante. Se o cachorro se distrai numa escada rolante, ela pode cortar, machucar a patinha muito sério. A gente está descendo até uma escada. Então, são situações que ela precisa prestar muita atenção. Às vezes está entrando no metrô, por exemplo, se a gente não presta atenção, fecha uma porta, entrando num elevador. Então, a Uhum. gente precisa que ela mantenha o foco. E conta para nós desse treinamento. Você comentou que são 2 anos. Isso é num total ou eles recebem um treinamento prévio e aí quando vocês se encontram, vocês fazem mais uma fase de treinamento? Como é que funciona? Bom, é no total. Então, quando o cachorro vem para a pessoa, ele já está ali completando quase 2 anos, né? Começa desde que eles nascem quase, no caso lá do Instituto Admax, desde a maternidade, quando os cachorrinhos estão filhotinhos, antes mesmo de tomar as primeiras vacinas, eles já têm estímulos de pisar em texturas diferentes, chão, seja um chão de madeira, um chão de concreto, de azulejo, já vai tendo ali estímulos diferentes, com barulhos e pela questão de ficar com medo de barulhos muito altos, já tem alguns. Depois que eles são devidamente vacinados, eles ficam com uma família voluntária. Esse primeiro ano de vida dela, ela fica Uhum. com a família que ensina como é viver no mundo dos humanos. Então, ela vai frequentar uma casa, ela vai Uhum. aprender que a comida que está em cima da mesa, o que está sendo cozinhado, não é para ela. Ela vai aprender a ir nos lugares, como ela precisa se comportar, o que é ir num hospital, no mercado, no cinema, Uhum. andar nos meios de transportes mais diferentes, como ela vai se comportar num carro, num ônibus, tudo isso ela vai ganhar esse repertório. E aí depois aprende a ficar, aprende a fazer as necessidades dela também só fora de casa, na graminha. E Uhum. aí depois ela vai, porque eu gosto de dizer que é tipo faculdade, que é o treinamento específico, que é quando ela vai aprender mesmo lá de volta na instituição, com os instrutores específicos de cães-guias, a fazer o trabalho de aprender a desviar dos obstáculos, Uhum. aprender quando não pode atravessar a rua, que é nossa, sensacional, chama desobediência inteligente, que se eu tiver parada assim na guia com ela e pedir para ela atravessar e ainda estiver passando o carro, ela não vai me obedecer, porque ela sabe que Uhum. é perigoso. Uhum. Ela vai aprender a localizar escada, porta, cadeira, esses pontos estratégicos mesmo que fazem muita diferença ali quando a gente está andando no dia a dia, né? Para ter mais Uhum. autonomia com o cachorro. E aí depois, quando eu recebo o cachorro, a gente tem um treinamento conjunto que é para eu aprender a andar com ela. Então eu vou Uhum. diferenciar quando ela está desviando de um obstáculo ou quando ela se distraiu com alguma coisa na rua.
aprender quais são os comandos, se eu quero que ela vá para a direita, se eu quero que ela vá para a esquerda, se eu quero que ela encontre uma faixa de pedestre, Uhum. tudo isso que é realmente aprender como usar ela como uma ferramenta de mobilidade. Que E também legal. os cuidados com ela, né? Porque eles É, precisam. e é legal porque essa amizade foi crescendo e ela virou até sua cupido, né? Que vocês já foram para Brasília, para Minas Gerais, para Pernambuco, Campos do Jordão, Serra Negra e tcharam, o casamento. Conta para nós como é que foi que ela foi sua cupido. Sim, o meu atual marido, né? Ele trabalhava lá no instituto onde a Izzy foi treinada, na época que ela estava em treinamento. Então, quando eu conheci ela lá, eu acabei conhecendo ele também. Ela estava andando assim no corredor, pedi para ela ir para um lugar. Ela foi comprar ele. Tadinha, ainda levou uma bronca. Não, é para ir para lá. Mas a gente foi conversar mesmo só depois. Quando a gente recebe assim o aviso, é quase como ter um bebê assim de primeira viagem. Você fica cheia de dúvidas, emoções à flor da pele, porque afinal de contas tem grupos, né? O pessoal do instituto tem grupo para todos os usuários poderem trocar as experiências, poderem se apoiar. Então, eu Uhum. conheci o Murilo mais lá. A gente fez um amigo secreto no fim do ano, que eu recebi a Izzy ali de outubro para novembro. No fim do ano a gente fez um amigo secreto. Sorteei ele no amigo secreto, mandei um panetone para Hum, ele. Depois a gente começou a conversar mais. E aí a gente foi criando uma amizade bem grande, assim, descobrimos um monte de coisas em comum, que a gente adora muito, que ler legal. livros, assistir filmes, séries. E aí foi crescendo a nossa amizade, depois a gente começou aí com o nosso relacionamento e depois fomos viajando, né? Então, a gente foi para Minas, ele me pediu em casamento em Minas até pertinho do Natal, como casal. A Izzy e a Badusca, que é a cunha deles, estiveram no nosso casamento, na nossa Que lua de mel, legal. estão sempre junto com a gente. Então, teve a patinha dela aí envolvida aí no relacionamento de vocês, né? Igual a gente fala, teve o dedinho de fulano, teve a patinha de Izzy aí no relacionamento. Que legal, que legal. Mas, Bárbara, a gente se conheceu na oficina de audiodescrição e dança que a Lívia Mota proferiu, onde você fez uma série de comentários pertinentes e com a devida propriedade. Fala para a gente sobre o seu trabalho como consultor em audiodescrição e quais são as áreas da AD que você mais tem afinidade. Já nasci, né, com a deficiência visual, eu sempre gostei muito de conteúdos acessíveis, né? Então, desde adolescente, eu já comecei a frequentar mota, né? Teatro, concertos. Então, já gostava bastante de audiodescrição. Foi aumentando, hoje a nossa oferta de audiodescrição é bem maior. Então, eu procurei uma especialização por gostar muito. Já tinha um trabalho de acessibilidade, mas fui realmente procurar a capacitação. Fiz os cursos para ser consultora de audiodescrição. O que eu gosto muito, assim, tanto de trabalhar e de consumir, é realmente o conteúdo em audiovisual, seja filme, seja série. Eu tenho mais experiência, tem aparecido mais para mim, curta-metragem, mas tenho outras experiências bem diferentes também. É, vou fazer um projeto de videogame, já fiz consultoria de circo, coisas assim um pouquinho mais desafiadoras. E fui lá também aprender sobre dança, porque é uma coisa que é muito desafiadora para a gente que está trabalhando, né? Pensar em toda essa formação de imagem, de movimentos e tudo mais. É uma coisa que eu gosto muito e estou indo muito atrás de capacitação, porque a gente precisa mesmo e está cada vez mais aumentando. Assim, meu sonho é um dia estar num streaming grande assim e assistir uma série, chegar no fim do episódio e falar audiodescrição de fulano com consultoria de Bárbara Barros. Aí meu sonho vai Tá estar louco, sério? realizado.
logo em breve está bem encaminhada, Bárbara. E você também tem esse lado, você também trabalha no coletivo Desvio Padrão, correto? Fala para a gente o que que é o coletivo e como é que você trabalha lá. Aí o coletivo é uma junção, um grupo de pessoas muito apaixonadas por acessibilidade e por arte. Acho que é principal. Somos um grupo de pessoas bem diversas, de pessoas que fogem aí do padrão da sociedade. E a gente faz bastante coisa. Eu contribuo bastante com a minha experiência com acessibilidade, com consultoria de audiodescrição. E também é uma oportunidade de aprender muito lá com o pessoal. Posso ter mais contato com outras deficiências também. Esse ano a gente está fazendo as apresentações do teatro Só Se Fechar os Olhos, e que tem a versão em Libras, O Além do Gesto. Eu vou também estar performando lá no palco, então a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, mas participei ali da consultoria, da audiodescrição de todas as artes, da divulgação, dos vídeos da divulgação. Então, é um movimento assim, de pessoas muito apaixonadas por arte, por acessibilidade. Bárbara, inclusive nós sabemos que nas redes sociais as pessoas podem acompanhar seu trabalho, saber mais do cotidiano da Izzy, com você, né? Como que você também atua aí na consultoria. E fala para nós quais são os seus contatos, como que as pessoas podem te seguir e acompanhar seu trabalho. É só procurar pelo Pluralize Acessibilidade, Pluralize com Z. Lá a gente compartilha muito sobre acessibilidade, audiodescrição, cão-guia e entretenimento. Que legal, muito obrigada. Até o próximo episódio do Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, entretenimento e cultura. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.